Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto das decisões judiciais do STF sobre os objetivos políticos do PT. Entrevisto o deputado estadual do PT, Alencar Santana, que está em sua segunda legislatura, já foi vereador e secretário municipal de governo em Guarulhos e também já foi líder da bancada petista na Assembleia Legislativa de São Paulo por 2 ocasiões. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, deputado, as decisões da Justiça, principalmente do Supremo Tribunal Federal, têm atingido em cheio os interesses do PT. Nós tivemos na semana passada, quando o ministro Fachin encaminhou para... Primeiro, arquivou um recurso do presidente Lula, que ele pedia para aguardar em liberdade a finalização do processo dele. Depois, a defesa recorreu e Fachin enviou para o plenário a tomada de decisão sobre o novo recurso apresentado. Bom, houve discordância na própria defesa, se era isso mesmo, se não era. Eu quero ouvir a sua opinião e dos seus pares. O que vocês no PT consideram mais oportuno, mais conveniente para os interesses políticos do partido e do próprio presidente Lula? Que ele aguarde em prisão domiciliar a finalização do processo ou que ele corra o risco de poder continuar na cadeia se o recurso para ficar em liberdade for negado? Boa noite. O que nós queremos, Maria Lídia, é que o STF coloque as coisas no lugar, no seu devido lugar. A justiça verdadeira e correta, como diz a Constituição, seja feita. Entendemos que o presidente Lula está preso indevidamente, de forma ilegal, de forma equivocada, de um processo que tem inúmeros vícios. Um exemplo claro é essa decisão do Fachin. Ia julgar um recurso, e praticamente na véspera, esse recurso é retirado da pauta. Qual o objetivo dessa manobra judicial? É uma prerrogativa do ministro, né? Sim, mas podia então não ter colocado. Sim, mas é a prerrogativa dele e ele tomou a decisão. Então, ele colocou, tomou a decisão de pôr e na véspera ele tomou a decisão de tirar. Então a gente entende que isso, no presidente Lula, no processo, várias coisas estranhas ou diferentes aconteceram desde o início. O que a gente deseja não é simplesmente o interesse do PT. Nós estamos preocupados com o interesse do país, da sociedade brasileira, de ter o direito de votar, escolher quem ela quer para presidente. E nós defendemos o presidente Lula porque ele representa não só tudo que ele fez, mas ele representa o que ele pode fazer. Bom, agora hoje, lá no Supremo Tribunal, houve aí uma surpresa muito grande quando, na segunda turma, decisões foram bem benéficas para lideranças importantes do PT. No caso, principalmente, José Dirceu poder aguardar em liberdade o prosseguimento dos processos dele. A mesma coisa acontecendo em relação à decisão que foi tomada com Gleisi Hoffmann. Ela foi considerada inocente por falta de provas, ali nessa mesma turma. E também a turma que considerou inválidas o material que foi apreendido e considerado como prova do marido de Gleisi, o ex-ministro Paulo Bernardo. Agora, é interessante, né? O tribunal, a segunda turma, toma medidas que são favoráveis aos interesses políticos, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, da mesma forma que, nessa turma, é tomada decisão que não é favorável ao ex-presidente da República, Lula, que continua preso. Que análise que vocês fazem, né? Quando é favorável, vocês aplaudem, e quando não é favorável, vocês acham que é inválido? Primeiro que o caso do Fachin, ele está na segunda turma, mas ele não levou para a turma, ele retirou da turma, mesmo depois de ter colocado inicialmente. Mas ele era o relator, né? Sim, o relator, mas ele, portanto, ele colocou a julgamento e a véspera, praticamente, ele retirou. Uma decisão isolada, uma decisão pessoal que ele cabe do ponto de vista... prerrogativa do ponto de vista da prerrogativa que ele tem. Entendemos que também, no caso da nossa presidenta, não tinha prova alguma. Tanto que o próprio tribunal assim considerou, que é mais. E tinha tomado decisões anteriores favoráveis a outros líderes políticos de outros partidos. Podemos ter divergência. Em relação à soltura do Zé Dirceu, eu acho que o STF, com a função que lhe cabe,
tem que, de fato, volta a reafirmar, colocar as coisas no devido lugar. E a Constituição é expressa. Não pode ter prisão antes do trânsito em julgado. O plenário decidiu de uma maneira, a segunda turma, que tem uma visão garantista, está, de uma certa maneira, tem um entendimento divergente e garantiu a liberdade para que ele possa responder. Mas a minha pergunta não foi essa, a pergunta foi outra, né? Que nessa mesma turma há decisões que são favoráveis e decisões que são desfavoráveis. Aquilo que o PT espera, acredita e mesmo acredita em termos de conveniência política para o partido. Como que vocês analisam isso? Aceitando como legítima e legal, seja qual for a decisão? Nós vamos contestar aquilo que o direito nos permitir, nós vamos fazer. Sim. Aquilo que a gente houver discordância, nós vamos contestar. Ok. Os advogados estão usando os instrumentos legais para isso. Outra prerrogativa, né? Como a utilização do recurso, Ok. que infelizmente foi negado o seu julgamento à véspera. Estamos usando todos os recursos possíveis. Aquilo que a gente tiver divergência, nós vamos contestar. Aquilo que for nos favorável, que a outra parte tiver divergência, ela que usa o instrumento legal. E vamos aguardar o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre esse recurso, último recurso, da mesma forma que vamos aguardar o julgamento em plenário. Nós não queremos favor. Nós não queremos nenhuma benesse. E nem comporta. Nós queremos julgamento justo, adequado, correto, conforme a nossa legislação, conforme os princípios de direito, conforme diz a Constituição. Deputado. Nós não queremos o instrumento jurídico para perseguição política. Um outro assunto que traz uma apreensão, conforme já alguns petistas me disseram. Foi homologada a delação premiada de Palocci. Palocci já se desligou do PT, teve uma história no PT, mas já se desligou do PT. Vocês estão apreensivos? Não. O deputado está apreensivo? Não. Porque o próprio Palocci disse que se arrependia por não ter dito tudo o que ele sabia da época em que Lula era presidente nos tempos do mensalão. Se ele já falou isso, não está contida aí, não digo uma ameaça, mas já revelado que ele tem o que dizer e que possa ser contraproducente para a situação de Lula, principalmente? Nós não temos medo da verdade. O que nós temos, nós somos contra é a mentira e da forma como ela pode ser dita, da forma como está sendo trabalhada. Na verdade, nós não temos receio algum. E digo, se o Palocci tivesse algo a revelar que fosse comprometedor, com certeza já estaria estampado em todos os jornais. Então, se ele tiver que fazer uma delação, que ele faça. Está homologado, agora vai fazer, né? Que faça, que diga o que tem que disser, mas que prove. Que não pode ser o dito dele ser a verdade absoluta, sem qualquer prova material, sem qualquer prova fática. É isso que nós desejamos. Bom, a última questão é sobre o Suplicy, que é será o candidato ao Senado pelo PT, que está em primeiro lugar nas pesquisas que já foram feitas. E, de repente, surge o nome do Datena, uma pessoa que é muito conhecida, tem visibilidade e que também, mesmo sem ser candidato, já aparece bem colocado nas pesquisas. Datena entrando na corrida para o Senado é uma ameaça séria para Suplicy? Olha, se o povo mantiver sua sabedoria na decisão política, creio que o Suplicy ganhará essa eleição. Né? Não basta o novo pelo novo. Não basta o novo, independente da idade, pelo simples novo. São Paulo experimentou um novo aqui, que foi o Dória, que foi um desastre. O Suplicy tem experiência, tem acúmulo político e tenho certeza que está preparado novamente para ser o senador representando o nosso estado. E terminou o nosso tempo. Muito obrigada, deputado. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Estar aqui. Boa noite.